Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, e pelo mundo o Evangelho anunciar. Mas como importarão aquele em quem não crê? E como podem crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, e pelo mundo o Evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cara comunidade, antes de eu começar mesmo a fazer a reflexão da liturgia de hoje, eu queria chamar a atenção que no texto do Evangelho de hoje tem partes que nós rezamos na Ave Maria. Na Ave Maria nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Essas primeiras palavras é do anjo Anunciação. Mas depois: bendita sois vós entre as mulheres, são as palavras que estão aqui no Evangelho de São Lucas. Quando Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Está aqui no texto do Evangelho. Do vosso ventre, Jesus. Mãe Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Essa Mãe de Deus também está aqui no texto. Quando Isabel diz: Mãe do meu Senhor. Esse Senhor aqui significa Deus. Esse título, isso é dirigido a Deus. Aquilo que nós rezamos na Ave Maria
está dentro da palavra de Deus. Não é nenhum pecado a gente orar a Ave Maria, ou seja, contrário à Bíblia. É do próprio texto do Evangelho, isto é, se nós acreditamos no Evangelho. Mas hoje, dentro dessa festa da Assunção que nós rezamos, que Nossa Senhora foi elevada aos céus, nós escutamos esse texto do Apocalipse falando de Nossa Senhora. É belo a gente ver que nas Escrituras, lá no começo, no Gênesis, já diz: uma mulher vai te pisar a cabeça, vai pisar a cabeça da serpente. Quando se inicia as Escrituras no Gênesis, já temos uma profecia sobre a figura de Nossa Senhora. Quando se abre o Novo Testamento, se começa logo com o anúncio do anjo a Maria. Se começa logo lá no Evangelho de Mateus com a genealogia e fala logo de Nossa Senhora e dessa sua concepção pelo Espírito Santo e daquela caminhada que eles fizeram para poder chegar a Belém e o filho nascer. Quando nós começamos o tempo do Espírito Santo, Nossa Senhora está lá no dia de Pentecostes. E concluindo as escrituras com Apocalipse, temos novamente a figura de Maria. Então, é belo a gente ver que dentro das Escrituras, Nossa Senhora ocupa um local muito especial, do início ao final da Bíblia. Não é possível que a gente diga que conheça a Bíblia e não saiba o que a Bíblia fala sobre a Virgem Maria. E nesse texto hoje aqui que nós temos do Apocalipse, que diz, não é, que São João teve uma visão dos céus. É muito belo como começa esse texto. São João teve uma visão, os céus abertos, e viu o templo de Deus e a arca da aliança. Que arca da aliança é essa que São João faz referência? Essa arca da aliança foi uma arca que Moisés mandou fazer quando eles caminhavam no deserto procurando a terra prometida. E como era essa arca? Era uma espécie de andor, que nesse andor tinha 2 anjos, 2 querubins, com as asas voltadas um para o outro. Deus mandou Moisés fazer esta arca, esse andor com esses 2 anjos, e disse que no meio, entre aqueles 2 anjos, estaria a presença dele. Não era para se fazer um molde, uma escultura da moldura dele. Deus estaria presente entre os 2 anjos, mas foi mandado fazer as esculturas dos 2 anjos. Então essa arca, por onde ela ia, ela levava a presença de Deus. Se conta lá na narrativa que uma vez Josué, para atravessar o rio Jordão, pegou os sacerdotes para carregar a arca. Quando chegaram no rio Jordão, o rio se abriu e o povo passou, como também aconteceu ali no Mar Vermelho. Então essa arca, ela trazia, levava a presença de Deus por onde ela ia. Então nós também damos esse título a Nossa Senhora, de ser a Arca da Aliança. Porque nós dizemos que Nossa Senhora é a Arca da Aliança. Nós vemos exatamente no texto hoje do Evangelho de São Lucas. Nossa Senhora leva consigo no seu ventre o próprio Filho de Deus, leva a própria presença de Deus até Isabel. E é belo que quando Nossa Senhora cumprimenta Isabel, o que é que acontece com Isabel? Ela fica o quê? Ela fica cheia do Espírito Santo. O que é que acontece com Isabel? Cheia do Espírito. Não ouvi. O que é que acontece com Isabel? Então ela fica cheia do Espírito Santo. Aquilo que aconteceu com Isabel é o que se narra lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem em formas de línguas de fogo sobre os discípulos. Diz lá o texto dos Atos dos Apóstolos que naquele dia os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui na vida de Isabel se antecipa o Pentecostes.
E como é que se antecipa o Pentecostes? Com a presença de Nossa Senhora. Nossa Senhora chega e traz com ela a presença do Espírito Santo. Que coisa mais maravilhosa! Só sendo de fato uma pessoa muito de Deus, muito santa, para simplesmente chegar e no falar dela, a pessoa ser contagiada com a força do Espírito Santo. Quer dizer, aqui nós temos de fato o papel da Virgem Maria na nossa vida também de igreja e na nossa vida de fé. Quando Maria vem ao nosso encontro, ela nos faz também ficar cheios do Espírito de Deus. E se nós desejamos ser também cheios do Espírito Santo, nós precisamos receber essa visita de Maria. Também nós temos lá no dia de Pentecostes no cenáculo, como diz o texto dos Atos, no dia que os discípulos estavam rezando no cenáculo, que o Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo, era Nossa Senhora também que estava ali no meio. Nossa Senhora com a missão, não apenas de fazer uma pessoa, Isabel, ficar cheia do Espírito Santo, mas ela ajudar toda a comunidade dos discípulos a ficar também cheia do Espírito Santo, a igreja ficar cheia do Espírito de Deus, assim como ela foi também cheia do Espírito Santo. Então nós precisamos receber essa visita de Maria para sermos plenos do Espírito Santo. Agora, o que é que nós podemos dizer sobre uma coisa cheia? Nós podemos pensar aqui sobre um copo e a água. Um copo vazio não tem água. Às vezes também nós podemos ser um copo vazio do Espírito Santo. Às vezes podemos ter uma pouca água. Podemos ter ou podemos ser um copo cheio. Diz também o texto do Evangelho que nosso Senhor pede que a gente reze para que a nossa medida seja transbordante do Espírito Santo. Nós sejamos tão cheios do Espírito Santo que a gente transborde esse Espírito Santo na nossa vida. Isto também significa o quê? Que a gente leve essa presença do Espírito Santo onde nós vivemos, por onde nós andamos, mas para que a gente leve também esse Espírito Santo, para que esse Espírito Santo transborde, é preciso primeiro que a gente se deixe encher por esse Espírito de Deus. Infelizmente, às vezes as pessoas se enchem de pecados, de vícios, de alcoolismos, de drogas, de infidelidades, de violências, de tantas coisas que contristecem o Espírito Santo. Então é preciso também que a gente faça um discernimento. Será que isto que eu estou deixando entrar na minha vida, será que de fato me faz ser mais cheio do Espírito de Deus, ou entristece o Espírito Santo na minha vida? Agora então, Maria é aquela arca da aliança que leva o Espírito Santo por onde ela vai. Mas não só o Espírito Santo, porque ela trazia dentro de si o próprio Filho de Deus. Ela, como mãe de Deus, ela trazia o próprio Filho. Então Maria Santíssima também para nós é esta maravilha. Quando ela nos visita, ela nos traz o seu Filho. Mas ela nos traz o seu Filho de uma forma muito especial. Porque temos também no Evangelho de São João que nas dificuldades que estavam passando aqueles noivos na festa de casamento, nas bodas de Caná, ela se preocupou lá com aqueles jovens que estavam casando e que não tinham mais vinho para a festa. Mas ela conhecia o seu filho. O que é que tinha a ver ela pedir a Nosso Senhor para resolver o problema daquele casal? O mais certo era ela dizer para os pais daquele noivo: trate de arranjar por aí mais vinho, que já acabou o vinho. Procure aí resolver, comprar mais. Não, mas ela foi se dirigir a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não era um convidado, ele não tinha que resolver o problema do vinho naquela festa. Mas ela conhecia bem o seu filho. Porque quem mais conhece um filho do que a própria mãe, do que o próprio pai?
Então Nossa Senhora, dentre todas as pessoas do mundo, dentre todos os discípulos de Jesus Cristo, dentre todas as pessoas que vieram sobre a terra, ninguém conheceu de uma forma mais perfeita Jesus Cristo do que sua mãe. Então Nossa Senhora sabe que nosso Senhor tem o poder de resolver o problema dos seus filhos. Então ela nos conhece, tanto ela sabe quem nós somos, como conhece Jesus Cristo, e nos pede também a Jesus Cristo por cada um de nós, nas necessidades que nós precisamos. Então, para que coisa mais maravilhosa ser Jesus Cristo apresentado para nós através da sua mãe, e de uma mãe que conhece esse poder do seu filho. Não é uma mãe que simplesmente está ali com o seu filho pronto e acabou-se, não. Ela tem fé que o seu filho pode agir e nos surpreender e resolver as nossas situações. Então, para nós, Igreja Católica, é uma maravilha saber que o Filho de Deus é trazido para nós e é apresentado para nós como aquela discípula que mais entende, mais conhece e acredita no Filho de Deus. Então diz o texto lá: eu vi os céus abertos, o templo de Deus, a arca da aliança. O texto começa assim e passa a falar de Nossa Senhora, de uma mulher coroada de 12 estrelas, com o sol sobre a sua cabeça e a lua sobre os seus pés. Isso para falar da glória, da beleza de Nossa Senhora, porque essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, representam o povo de Deus. Ela coroada com essas 12 estrelas, ela representa, gente, o supra-sumo, aquilo de mais belo que tem no povo de Deus. Nós podemos dizer que após Jesus Cristo, aquilo que tem de mais santidade no povo de Deus, uma criatura, uma filha, uma mãe, uma mulher, aquela pessoa mais especial na humanidade, ela recebeu aquela coroa de 12 estrelas, o sol sobre a sua cabeça e a lua sobre os seus pés. Mas aí o texto vai dizendo que essa mulher está para dar um filho, e que o dragão está disposto a atacar e a matar esse seu filho. No Apocalipse nós temos 3 figuras que falam do mal: o dragão, o falso profeta e a besta fera. São 3 entidades que se relacionam com o mal, imitando a Santíssima Trindade, para fazer confusão na cabeça das pessoas. Mas aqui de uma forma particular nós temos que o dragão está para devorar o filho dessa mulher. Como nós sabemos, sim, que quando Nosso Senhor nasceu, Pilatos fez de tudo para matar esse Messias que veio ao mundo e mandou assassinar as crianças inocentes. Então, o dragão estava pronto para destruir essa criança. Diz lá o texto que o dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. O que quer dizer isto? É para dizer que esse dragão tem um grande poder de destruição, e de sedução, e de engano, e de força do mal e do pecado. Porque arrastar 1/3 das constelações significa um grande poder para fazer o mal no mundo. Então, o mal, de fato, tem o seu poder. Mas Deus, que é todo-poderoso, como canta Nossa Senhora, o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Mas, ao mesmo tempo que Deus é todo-poderoso, Ele concedeu grande poder a Nossa Senhora para pisar e destruir o mal e para fazer o plano de Deus acontecer. Porque o texto diz mesmo que aquela mulher deu o filho, deu à luz um filho. Esse filho foi levado para a presença de Deus e ela foi levada para o deserto, para longe do dragão. E o texto encerra dizendo que a manifestação do Senhor Deus
aconteceu no meio da humanidade. Quer dizer, o texto do Apocalipse não é um padre ou a Igreja Católica que está inventando, é o texto do Apocalipse que está dizendo que a salvação de Deus se manifestou com aquela mulher e com o seu filho. Então nós temos sim que a salvação, ela vem pelo sangue de Jesus Cristo, vem pela morte e ressurreição do Filho de Deus. Mas Nossa Senhora, ali ao pé da cruz, ela está se doando também naquele sacrifício do seu Filho por todos nós. Eu estava contando uma história hoje de manhã, que é uma história que aconteceu com São Domingos Gusmão. São Domingos viveu mais ou menos na época de São Francisco e foi um grande exorcista, fundador dos padres dominicanos. Mas também o mesmo testemunho que ele dá, bem dizer, 800 anos atrás sobre Nossa Senhora, é o mesmo testemunho que o padre Gabriel Amorfi, que é um dos exorcistas do Vaticano, dá nos dias de hoje que ele ainda é vivo. Ele, fazendo exorcismo, o padre Gabriel Amorfi, ele dizia o seguinte, que quando ele estava rezando, fazendo exorcismo nas pessoas, quando ele invocava Deus, era uma coisa. Mas quando ele invocava Nossa Senhora, o demônio estribuchava. E era muito estranho isso. E ele fez o demônio dizer o que é que estava acontecendo. O que é que acontecia? Que quando ele invocava Deus, parece que ele não fazia tanta zoada, e quando invocava Nossa Senhora, estribuchava. E ele teve que dizer. E o que foi que o demônio disse? É porque uma coisa é saber que eu sou vencido pelo próprio Deus. Outra coisa é eu saber que eu sou vencido por uma criatura de Deus. Porque o demônio, ou Satanás, os seus demônios, eles são criaturas de Deus, que têm muito poder e achavam que ninguém mais poderia ter um poder tal como eles, como esse dragão que arrasta 1/3 das estrelas do céu. Mas tem uma criatura que no meio de nós foi tão fiel a Deus, tão especial para Deus, que acabou se enchendo de poder para pisar a cabeça dessa serpente. É algo muito especial. Então nós também podemos invocar a presença de Nossa Senhora diante daqueles problemas que nós achamos que estamos sendo tentados, que estamos sendo arrastados para o buraco da nossa vida, que estamos sendo vencidos pelo mal, que não encontramos mais força para nos levantar. Então Nossa Senhora, ela recebeu de Deus um grande poder para também vencer o dragão. E Nossa Senhora, ela tem mais poder do que o dragão que arrasta 1/3 das estrelas do céu. Se Nossa Senhora tem mais poder do que o dragão que arrasta 1/3 das estrelas do céu, nós estamos muito bem protegidos debaixo do manto de Nossa Senhora. Não precisamos largar da saia de Maria por gente que se diz que acredita e sabe da Bíblia, mas que não acredita em Nossa Senhora, que vive criticando Nossa Senhora, mas não sabe mais nada do texto de Bíblia, porque é o próprio texto do Apocalipse que está nos falando aqui. Quando aquele filho nasceu, aquele filho foi levado para o trono de Deus, e Nossa Senhora, aquela mulher, foi levada para o deserto sob proteção de Deus, e a salvação de Deus se manifestou para todos nós. Então Maria Santíssima é essa arca da aliança, sim. Ela tanto nos traz a presença do Espírito Santo, ela nos deixa cheios do Espírito Santo, como nos traz a presença do seu Filho, e vence em nossas vidas todo o mal que se levanta contra nós e contra os filhos de Deus. Por isso, viva Nossa Senhora! Uma salva de palmas para Maria Santíssima!
Obrigado, Maria Santíssima, por ser essa mãe maravilhosa de todos nós. E nos leva um dia também a participarmos da tua glória e da glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,